Você pode cantar mais uma vez? Escute o que você está falando. Nunca será tirada a palavra de Deus de você. Nunca será tirada como Maria. Cante mais forte. Cante mais forte. Essa é a riqueza que nunca será tirada de você. Que nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Nunca será tirada. Obrigada, Senhor. Obrigada porque isso é uma verdade. Esse é o maior tesouro que temos. É a tua palavra, Senhor. É a salvação em Cristo. É o maior presente de todos. É o maior presente que podemos ganhar num dia tão especial como o Dia das Mães. A salvação. A salvação. A palavra de Deus dentro de nós. Porque nunca, jamais será tirada. Eu te louvo, te agradeço, meu Pai, meu Abba, meu amor, meu Paizinho, meu Deus, minha vida. Ah, Senhor, se não fosse Ti, onde eu estaria, Pai? Oh, Deus, eu te louvo tanto, Senhor. Eu te agradeço tanto, Pai, por um dia ter pego em minhas mãos e ter me tirado da lama, do poço, da vergonha e ter me colocado em lugar de honra, de dupla honra, porque hoje eu sei que existe uma coroa sobre a minha cabeça, existe uma coroa sobre a sua cabeça, meu irmão. Se você já aceitou Ele como Senhor e Salvador, eu não sei por onde você andou. Eu falo de mim porque eu sei onde eu estava, mas você sabe onde passou, você sabe onde estava, mas existe uma boa notícia essa tarde para você. A boa palavra não lhe será tirada, e sobre você existe a coroa da salvação. Obrigada, Pai, te louvamos. Estamos prontos para receber a tua doce palavra. Em o nome santo de Jesus, você pode dizer um amém bem forte. Aleluia. Fale com quem está do seu lado. Vá tomando o seu lugar. Ministério de Música, muito obrigada. Daqui a pouco eu chamo vocês. Aleluia. Vamos ser canal de Deus essa tarde? Se você ainda não compartilhou o culto da sua igreja, a palavra do Senhor, faça isso agora. Pegue aí seu celular e vamos compartilhar essa verdade, amém, queridos? Esse é o maior presente. Tem tantas pessoas, tantas mamães que precisam ouvir o que vai ser dito, tanto agora à tarde como à noite. Então faça isso, deixe Deus usar você, em nome de Jesus. Hoje é um culto festivo, amém? Um dia especial. Eu não vou me demorar na palavra, mas eu quero passar algo que Deus colocou no meu coração para a igreja. E não pense que é uma palavra para as mães, amém? Porque você é filho, então essa palavra é para você também. Nós vamos aprender muito essa tarde, amém? Você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Já quero desejar um feliz Dia das Mães para todos que estão em nossas redes sociais. Sejam muito abençoados em nome de Jesus. Vocês estão prontos? Aleluia. Queridos, o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é a alegria das dores do parto. Uau, né? Que tema, assim, eu fiquei perguntando, Deus, normalmente, primeiro Ele me dá um tema, depois é que Ele me diz o que vai falar, né? E aí o tema que Ele deu foi esse. Nossa, que tema tão forte, né? Mas tão apropriado para o nosso dia. E eu já quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. Se puder colocar na NVI, Ju, para que todos possam ler da mesma forma, amém? Diz assim a palavra do Senhor: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, aleluia, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho ao mundo. Quantas mães temos aqui? E é uma verdade o que eu falei, minhas irmãs? Não é desse jeito?
Né? Quando a gente vê o bebê, meu Deus, a dor passa e a alegria ela é tão imediata que você não lembra mais nada do que você passou ali. E uma das cenas mais impressionantes de se ver, não sei se você já teve essa oportunidade, mas é muito impressionante, Danilo, que é um papai aí bem recente, né, e Gabi, é você ver uma mulher para ter a luz. É uma cena tão impressionante, o trabalho de parto. Você fica, né? É um misto, queridos, de emoções. É um misto de dor, de alegria, de choro de dor e de choro de alegria. Mesmo com a tecnologia, mesmo com a anestesia, mesmo com o parto já humanizado que temos, ainda assim é um momento de muita dor, de insegurança. Pensamentos vêm como, será que vai dar tudo certo? Como será que vai ser? Será que eu vou conseguir? Né? E é aquela mistura. E eu fui mãe bem nova, eu tinha 19 anos, quando eu dei à luz a Mila, a minha filha. E eu lembro que na hora que eu estava entrando no bloco cirúrgico, eu falei para minha mãe, será que eu volto? Porque é uma mistura de sentimentos. E, queridos, eu tive Mila, foi cesariana. Eu queria muito ter tido um parto natural. Mas eu não tinha contrações, eu não tinha dores. E olha aqui, estudando essa palavra, como o Senhor me mostrou coisas. As contrações, elas causam as dores. E as dores geram força para que a mulher possa trazer o filho ao mundo. Uau! E eu lembro que eu não tinha as contrações, então eu não tinha força. Mas a médica dizia, vamos esperar. E eu, vamos esperar, porque eu queria ter essa experiência. Mas, enfim, não deu para ter essa experiência. Eu não tive dor de jeito nenhum. E aí a bolsa estourou e teve que ser uma cesariana. Mas, para quem diz que cesariana não sente dor, eu vou te explicar uma coisa que eu pesquisei aqui na medicina. Quem pensa que é fácil, escuta isso. Na cesariana, são cortadas 7 camadas da barriguinha da mamãe. 7. Né, meninas? Me ajudem aí. Ouviram, homens, filhos, maridos? 7 camadas. Escuta isso. Estudei, pastor, estudei. 7 camadas de tecido na parede abdominal da mamãe até acessar o útero e retirar o bebê. Essas camadas incluem pele, gordura, fáscia muscular, músculo, periotônio parietal, periotônio visceral e útero. E no útero ainda tem 3 camadas para chegar no bebê. Você acha que não dói, meu irmão? Você acha que a mulher não sente nada? De verdade, você acha isso? E ainda tem o pós-parto, que não é fácil. Cheia de dores, sem saber como pega no bebê, querendo amamentar. Queridos, acredite, minha barriga foi cortada 7 vezes. Mas na hora que a minha filha chorou no berço, eu dei um pulo, eu não sei como, a gente arranja força e a gente corre porque a gente está perto, porque a gente é mãe. Aleluia. Amém? Eu quero colocar bem isso dentro de você para a gente entrar na palavra. Mas quando o bebê nasce e você vê o rostinho dele, tudo passa. Agora o esforço é tomado por uma alegria. O cansaço vai embora na hora. E as lágrimas começam a ser agora de felicidade e de gratidão. Sou mãe, gerei, nasceu, aleluia. Amém? E esse parto, meus irmãos, é um momento tão forte, tão verdadeiro e tão profundo que a palavra de Deus, ela fala sobre isso em vários versículos. Para quê, Sheila? Para ilustrar algum tipo de sofrimento. E tem inúmeros. Pesquisei muita coisa, mas eu vou ler 2 com vocês essa tarde. E eu queria que as meninas colocassem aí Isaías 13, versículo 8, se puder na NTLH. Olha o que diz aí. Pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Estudando isso aqui, queridos, eu vi que é uma profecia de Isaías.
E o contexto geral de Isaías, capítulo 13 e capítulo 14, fala sobre o juízo de Deus sobre as nações que se opunham ao povo de Israel. E nesse caso bem específico sobre a Babilônia. Então essa profecia está descrevendo a reação que as pessoas tiveram quando foi profetizado que a Babilônia seria destruída. A reação daquele povo de medo, de angústia foi tão grande que a Bíblia comparou a dores de parto, a uma mulher gerando. Uau! E tem outro versículo que eu pesquisei, Salmos 48:6, se puder na NVI. Olha isso, que coisa linda, como Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Salmos 48:6. Ali mesmo o povo os dominou. Contorceram-se, me ajuda aí? Contorceram-se como a mulher no parto. Ali mesmo o pavor os dominou e contorceram-se como a mulher do parto. Já aqui em Salmos, esse versículo, ele descreve a reação, a ansiedade que os invasores sentem ao se aproximar de Sião, a cidade de Deus. Quando eles iam se aproximando de Sião, então é escrito os Salmos, faz essa metáfora, que significa que os invasores são dominados pelo pavor e sentem uma angústia semelhante às dores de parto. Olha como Deus dá importância a uma mãe gerando, e como Ele sabe o quão dói, o quão é sofrido, mas também Ele sabe que na hora que o bebê nasce, vem a alegria, vem a felicidade. Essa profecia aqui, de Isaías, por exemplo, né? Quem estava sentindo essas dores era o povo que era contra Deus. Mas havia em seguida uma vitória, haveria em seguida uma alegria. Amém? Então, a Bíblia ela faz, né, essa comparação. Mas dentro do tema que o Senhor me deu, a alegria das dores do parto, eu quero falar sobre uma mulher da Bíblia. Pesquisei várias mulheres. E tem uma mulher que a gente não fala muito sobre ela. E eu não sei se você já ouviu a história dela e se você conhece a história dessa mulher. E eu quero falar também sobre as mamães que tiveram de parto natural e as mamães que são espiritual. Amém? Eu quero falar sobre esses dois tipos de mãe. E para ilustrar, a primeira mãe é natural, eu quero falar sobre Rispa. Você já ouviu falar sobre Rispa? Quem nunca ouviu falar sobre Rispa? Vou te apresentar ela hoje. Amém? Então, quem foi Rispa? Né? Para a gente ser bem objetivo aqui. Rispa, ela foi a concubina do rei Saul. E Rispa, ela teve 2 filhos com o rei Saul. Armone e Mefibosete. Abre parênteses, porque normalmente conhecemos o Mefibosete, que foi neto de Saul, né, filho de Jonathan, mas esse aqui, ele foi filho do rei, junto com a concubina. Armone e Mefibosete, fecha parênteses, amém? Para que você entenda de qual Mefibosete estamos falando. E Rispa, ela destaca-se pelo amor inabalável. Eu já tinha lido, queridos, várias vezes 2 Samuel, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas cada vez que eu leio, algo salta. E eu nunca tinha prestado atenção a essa passagem. Eu nunca tinha prestado atenção o que Rispa fez. O que essa mulher fez para socorrer aqueles 2 filhos, para preservar os 2 filhos dela. Você vai entender. Está lá em 2 Samuel. Eu não vou ler todo agora por conta do nosso tempo. Mas se você quiser anotar, 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. São 14 versículos que contam o que Rispa fez com esses 2 filhos. Mas eu vou aqui resumir, você presta atenção, para que você possa pegar essa palavra e esses ensinamentos essa tarde, amém? Então, durante o reinado de Davi, houve fome por 3 anos. E aí Davi ficou sem entender, porque estava tendo aquela fome toda, e foi lá falar com Deus. E quando Davi fala com Deus, Deus diz assim para Davi: Davi, é por causa da família sanguinária de Saul, que tinha matado os gibeonitas. Eu quero abrir aqui outro parêntese também. Os gibeonitas eram um povo que não era filho de Israel. Fecha parênteses. Mas era um povo que o rei Saul, ele tinha jurado que ia poupar aquele povo. Só que ele não fez isso.
Ele descumpriu a sua promessa. E aí, quando Deus fala isso, revela isso para Davi, Davi vai lá nos gibeonitas e diz assim: o que é que vocês querem que eu faça? O que é que eu posso fazer por vocês, para que vocês abençoem a herança do Senhor? Preste atenção à resposta dos gibeonitas agora. Eles disseram: eu não quero nem prata e nem quero ouro. E não quero nem matar nenhum povo de Israel. Eu só quero que você me dê 7 homens da linhagem sanguínea de Saul. E Davi teve que cumprir o que tinha perguntado ali. Então ele entregou 7 homens. E dentre esses 7 homens que tinham o sangue de Saul, estavam os 2 filhos de Rispa. Estavam ali Armone e Mefibosete. Até aqui tudo bem? Então eu quero ler com você agora o versículo 10 de 2 Samuel 21, para que você veja o que é que essa mãe fez. Essas meninas podem colocar? Olha só. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre a rocha. E ficou ali, preste atenção, desde o começo da colheita até o dia que as chuvas de outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Uau, que atitude dessa mãe. Você entendeu o que eu li, querido? Você entendeu o que você está lendo aqui? Existiam 7 corpos ali, 2 filhos dela, 5 que não era filho dela. E aquela mãe tomou uma decisão: eu vou ali para aquele deserto, porque os corpos não foram enterrados, eles ficaram pendurados. E ela disse: mas ninguém toca num cadáver dos meus filhos. Eu vou ficar ali, eu vou montar acampamento. E a Bíblia nos conta que foi aproximadamente 6 meses, até que caíssem as chuvas. Agora, queridos, preste atenção. Ela não ficou ali tirando formiga do corpo dos filhos, não. Não foi, deixa o versículo, por favor, Ju. Não foi isso que nós lemos aí. O que nós lemos aí é que ela não deixou que aves de rapina se aproximassem. Você sabe o que é aves de rapina? Elas são carnívoras. Ela tem instinto. Então, eu acredito que aquelas aves iam com a fúria e Rispa tinha que fazer muito esforço e arriscar sua própria vida. E à noite tinha os animais selvagens, mas ela estava ali, como uma boa mãe. E ela, na dor, lembra que eu falei no início, que a dor faz você ter força? A dor, porque, queridos, imagina a cena. Seus 2 filhos ali pendurados. É uma dor. Mas a dor dela fez ela ter forças para passar 6 dias, 6 meses. Muito digno para aqueles filhos. Eu quero ler com você, está lá no versículo 11. Ju, pode colocar aí para mim? Perdão, Ju, 13 e 14, tá? Diz assim: Davi recolheu os ossos de Saul e de Jonatas, que estava em Jabes de Gileade, junto com os corpos dos 7 que estavam pendurados. A atitude de uma mãe abençoou não só os 2 filhos dela, mas os 5 que nem era dela. Aleluia. Você entendeu isso, meu querido? Aleluia. Sepultaram os ossos de Saul e do seu filho Jonatas na região de Benjamim, num dos túneis da tumba de Quizon, pai de Saul. Deus ouviu as orações do povo dessa terra, porque faziam tudo o que lhe ordenava. A atitude dessa mãe, a força que ela teve diante daquela cena, de passar 6 meses ali sem desistir, alcançou favor ao coração do rei. E ela deu dignidade no momento final daqueles 2 filhos. Queridos, muitas coisas aprendemos com Rispa. Dentre elas, ela soube transformar a dor em força. Eu sei que passamos por dores, por dificuldades. As meninas que estavam aqui ontem tão bem aprendemos sobre isso, amém? No culto das preciosas. E a gente precisa, de fato, se levantar com essa força. E não deixar que nada, nem ninguém paralise os planos que Deus tem para os nossos filhos. Com Rispa também eu aprendi a coragem que aquela mulher teve, porque foi preciso ter coragem.
6 meses no deserto. A Bíblia não conta que ela estava com ninguém, não. Então, provavelmente, ela estava sozinha, meus irmãos. Dia e noite. Provavelmente passando sede, passando fome, privações, mas ela estava ali. E essa atitude dela chegou no coração do rei, alcançou o coração do rei. Mães fortes, mães corajosas, mães protetoras, mães que não desistem dos seus filhos. Aleluia. Essa é Rispa. E eu fiquei bem impressionada com essa história. Eu não sei se alcançou o seu coração. Mas me impressionou muito o que essa mãe fez, porque nós somos assim, fortes, né? Somos fortes. Nós realmente, pelos nossos filhos, nós somos guerreiras, nós enfrentamos qualquer situação. Eu estou falando da mãe que gerou, daquela que gerou. Mas também existem as mães espirituais, meus irmãos. E como elas são preciosas. Se não fosse por essas mães espirituais, as quais já passaram na minha vida anteriormente, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Se eu estou aqui, é porque eu fui gerada também por uma mãe espiritual. E eu também quero compartilhar um pouco com você do que é ser uma mãe espiritual, para que você tenha esse entendimento hoje. Gálatas, capítulo 4, versículo 19, na versão NVI. Meus filhos, por quem eu estou novamente sofrendo dores de parto, até que seja Cristo formado em vocês. Eu encontrei uma versão, não sei se as meninas têm aí, a NTL, que diz assim: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como a mãe que tem dores de partos. E olha o final. E continuarei sofrendo, até que esteja Cristo vivendo em vocês. Aleluia. Quem escreveu isso foi Paulo. E eu disse, meu Deus, uau, que versículo tão forte. Que versículo tão forte. O que dizer de uma mãe espiritual? Você tem uma mãe espiritual. E talvez você, como eu, já teve tido outras mães espirituais. Que não é porque hoje eu tenho o privilégio de ter Rose como minha mãe, eu não esqueço das outras. Porque se não fosse por elas, eu não estaria aqui. Todas foram importantes para o meu crescimento. Amém, queridos? Então, a mãe espiritual é aquela mãe que ela não gerou em seu ventre. Mas mesmo assim, ela sente dores de parto pelo filho. Essa mãe espiritual, ela nem sempre é entendida. Ela é confrontada. E eu digo isso com prioridade. Eu já tive a oportunidade de, por 4 anos e meio, junto com meu esposo, tomar conta de uma pequena congregação. Então, eu já fui mãe espiritual também. E eu sei que nem muitas vezes nós somos compreendidas. Somos mal interpretadas. Somos confrontadas. E quando vamos corrigir os nossos filhos? Eu nunca escutei, e eu acho que Rose também nunca escutou, né, de frente. Mas certamente, nós agora eu me coloco como filhas, né? Certamente nós já falamos sobre nossa mãe espiritual. Só quer mandar na minha vida. Quer se meter em tudo que eu faço? Quer dar pitaco em tudo? Nem minha mãe é. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso, queridos? Quem nunca fez isso? Porque a mãe, ela corrige porque ela ama. A mãe, ela corrige, acredita, ela quer te ver crescer. Considere o que a sua mãe natural fala e o que a sua mãe espiritual fala a seu respeito. Siga esse espaço. Acredite, há segurança. Há segurança. Escute o que Paulo disse. E continuarei sofrendo até que. O que é até que? Não tem prazo de validade. Não tem. Paulo não disse, olha, é até 2030. Não, é até que você, meu filho, esteja na plenitude e que eu veja e perceba que Cristo agora, de fato, habita dentro de você. Enquanto a mãe espiritual não vê isso, ela não sossega. Porque ela ama o filho. Ela vê o filho como ninguém mais vê.
Talvez a Aline me veja de uma forma, Rose me enxerga de outra. Talvez até eu mesma não me enxergue como a Aline me vê, e muito menos como Rose me vê, mas ela acredita, ela sabe de alguma forma. Angélica está aqui? Subiu? Ali! Estamos ministrando no segundo culto lá no Joy. E eu disse, perguntei a Silva, não, ela está começando. Eu digo, vai começar hoje. Vai me ajudar. Vai me ajudar hoje. Sabe por quê? Embora sua mãe esteja aqui, eu também posso ser tua mãe lá em cima. E vou esticar, porque eu acredito no teu potencial. Eu sei o que você pode fazer. Quando somos esticados pela nossa mãe espiritual, porque ela acredita, ela sabe. Mas ela sabe que você pode ir. Vem tremendo, mas vem. Aleluia. Até quando essas mães sofrem? Até que eu veja Cristo em você. Até que eu possa agora andar de mão dadas e dizer, meu filho, que orgulho, é meu filho que está ali ministrando, olha meu filho que está ali. Olha meu filho, aquele cartaz ali é meu filho. É um orgulho, queridos, acredite. Sim ou não, Rose? E que orgulho. Mães espirituais, elas colocam o joelho no chão, sabia? Elas oram, elas geram. Aleluia. Honre a sua mãe natural e honre a sua mãe espiritual. Eu quero te falar um testemunho bem breve para a gente já fechar. De uma experiência. Eu te contei da minha experiência de mamãe, né? E eu quero te contar da minha experiência de mãe natural e eu quero te contar uma experiência que eu tive, entre tantas, de mãe espiritual. O bairro ao qual eu e meu esposo fomos é um bairro um pouco difícil, assim, onde as pessoas, elas têm muito problema com droga, com álcool. E o Senhor colocou em nosso caminho um jovem de 17 anos. E, para a glória do Senhor, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E andávamos muito com aquele menino ali, ministrando sobre a vida dele, porque nós acreditávamos nele. Ninguém acreditava, mas nós acreditávamos nele. Nem os pais natural dele acreditavam mais, mas nós acreditávamos nele. Aquele menino tinha se envolvido com tráfico de drogas, e esse tráfico na vida dele foi tão intenso que ele acabou cometendo outros crimes, outros delitos por conta disso. E nós andávamos com ele, até que uma pessoa disse, vocês estão fazendo o quê com esse menino dentro do carro? Eu digo, como é que tu viu, Benção? Eu só fui deixar o menino, era 1h da manhã. Ah, a gente viu, é perigoso, tal. Mas a gente tinha convicção que estávamos gerando algo, que Cristo estava ali. Não foi imprudência, a gente tinha direção de Deus para aquilo ali. E aquele jovem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. E passamos com ele por volta de 2 anos. Mas, queridos, tem coisas que o mundo não perdoa, o tráfico não perdoa. E esse menino teve a vida ceifada. E ele saiu de um culto, estavam conosco. E nesse culto, ele era muito tímido ainda, mas ele nesse dia me abraçou, me beijou e disse tchau, mãe. E foi para casa. E no meio do caminho, ele foi assassinado com 7 tiros. E voltaram 10 minutos após, gritando. Me chamavam de missionária lá. E, missionária, você não acredita? Fulano foi assassinado. E eu, não, realmente eu não acredito. E eu tive todas as dores de mãe, queridos, acredite. Eu chorei como uma mãe. E falei para o meu esposo, eu preciso ir lá. E se você não vai ser, eu preciso ir lá. As mães precisam estar perto dos filhos, sejam naturais ou espirituais. Acredite. Acredite. Nós precisamos. E não é porque somos chatas, é porque amamos. E eu lembro que eu subi aquela ladeira lá, e quando eu cheguei, eu vi aquela cena lá daquele jovem. E como me doeu aquilo ali, queridos. Mas ao mesmo tempo eu tive uma alegria em saber, ele está no céu, ele está salvo. E isso eu tinha convicção no meu coração. No dia seguinte fomos ao velório e meu esposo disse, você fala muito, fica calado. Porque era um ambiente um pouco pesado. E eu peguei esta Bíblia aqui e eu falei, não se preocupe, amor, eu vou e só falo se Deus autorizar. E subi com essa Bíblia. E num dado momento o pai deste jovem bateu palma e disse, atenção,
que agora os pastores do meu filho vai falar. Esse papai autorizou. E eu que não sou besta, já tinha preparado alguma coisa antes, né? E queridos, houve salvação naquele lugar. Houve salvação naquele lugar. Aleluia. A palavra de Deus foi ministrada naquele lugar para outros jovens também do tráfico, o qual se inclinaram para Cristo, o qual choraram, alguns se converteram. E olha, isso já faz, 8 anos, por aí, para a honra e glória do Senhor. Os pais daquele menino, Rose, que não conheciam a Jesus, que nunca souberam quem era Jesus, hoje servem ao Senhor, são obreiros na casa de Deus, em uma igreja aqui na nossa cidade. Toda a família daquele jovem, a irmãzinha dele pequena, servem ao Senhor. Eu tenho ele em minhas redes sociais e a maior alegria que eu tenho é quando eu entro lá e vejo ele pregando, eu vejo ele cantando, eu vejo ele dizendo que Cristo salva, que Cristo cura. Ah, queridos, vale a pena se sacrificar pelos filhos, ainda que não sejam os naturais, vale a pena. Houve salvação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu fico feliz em ver aquele homem, que é a cara do filho, inclusive, né, Deda? Eu chego, me assustei quando eu vi a primeira vez, pregando, cantando, com toda a sua família. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, ainda que você olhe e diga, que loucura que eu estou fazendo, se Deus falou, vai. Vai, porque Ele te capacita e há salvação. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Honre as suas mães naturais e espirituais. Sheila, elas não são perfeitas, é verdade. Elas são humanas. Por isso não são perfeitas, mas acredite, pelos filhos, elas são capazes de, como Rispa, ficar 6 meses no deserto, ou como Paulo, ficar até que? Aleluia! Não importa o tempo, ela vai gerar, deixe-se ser gerado. Deixe-se, você vai nascer um bebê lindo, forte, com histórias para contar, e Deus vai te usar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia, queridos. Sabe, essas frases que eu vou citar para você agora parecem meias decoradas e chatas, né? Mas elas são verdadeiras. Quem de nós nunca escutou? Vai tomar banho. Vai estudar. Desliga o celular. Já tomou remédio? Já comeu? E o lanchinho? E o casaco você levou? Parece chato, né? Mas acredita, é amor de mãe. É cuidado de mãe. Sabe o que é isso, queridos? Essas frases é a sua mãe, tanto natural como espiritual, tirando as aves de rapina. Não deixando que os animais selvagens cheguem perto de você para te devorar. Por isso que ela fala, essa menina não dá certo para você. Ei, esse rapaz não é para você. Essa amizade não dá certo. Olha, não vai naquele lugar que não é bom. Ai, mãe, como a senhora é chata. Não. Ela está te espantando das aves de rapina e dos animais selvagens para não te devorar, querido. Aceita essa instrução. Ah, acredite, mãe tem faro. Mãe sabe. Aleluia. Receba essas instruções em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar já o Ministério de Música aqui, que eu estou finalizando. Deus é bom. Obrigada, Senhor. Isso se chama amor incondicional. Proteção e zelo. E eu quero ler com você mais uma vez Gálatas 4,19, para que você nunca mais esqueça desse versículo. Olha o que é que diz. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, diga comigo, até que. Diga de novo, até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia. E na tradução que eu gostei mais,
Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como a mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo, até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu falei lá no início, esse até que não tem prazo de validade. E sabe, meus irmãos, o que eu descobri estudando isso? Que tem gestações que são de 6 meses, tem gestações que são de 7 meses, tem gestações que são de 9 meses, mas tem gestações que é de 1 ano, 4, 10, 20. Tem. Você está sendo gerado. Aceite. Receba os conselhos. Se permita ser moldado por essa mãe, ser gerado por essa mãe. Até que essa mãe olhe para você e diga: está pronta. Nasceu. Como é linda, como é lindo. Olha como ele caminha perfeito com Cristo. Olha, as pessoas olham para o meu filho e veem Cristo nele. Ele exala o perfume de Cristo. Por onde ele passa, as pessoas sabem: olha, essa menina aqui é de Cristo. Esse homem aqui é de Jesus. Porque você agora está pronto. É até que Cristo esteja em você. Amém, meus irmãos? E quando o menino nasce, por mais cansada que a mamãe esteja, ela se alegra. Por mais cansada que ela esteja. E acredite, nós mães, quer seja naturais ou espirituais, não temos raiva dos nossos filhos. Mesmo quando eles falam bobagem, mesmo quando eles nos machucam, mesmo quando eles não consideram as nossas instruções, a gente continua até que. Fique de pé. Aleluia. A gente pode cantar a última canção? Obrigada, Senhor. Feche seus olhos por um instante. Quero que você pense mesmo como você tem tratado a sua mamãe natural. Será que hoje você falou com ela? Será que você se lembrou de dar Feliz Dia das Mães, mãe? Ah, Sheila, Dia das Mães é todo dia. Eu sei, mas ela espera por esse dia. Ela espera, acredite. É muito bom. É muito bom ter esse reconhecimento dos nossos filhos. Nos dá força para seguir. Acordar com o café da manhã. Oh, obrigada, Deus, eu fui privilegiada hoje. Como é bom. Pense um pouquinho nas suas mamães aí enquanto as meninas cantam. Pode fluir. Precioso Jesus, aleluia. Aos teus pés aqui estou. Obrigada, Senhor. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Sabe, meus irmãos, esse Jesus ao qual amamos e cantamos,
Ele também precisou de uma mãe aqui na terra. Precisou vir ao ventre, ser gerado, ser cuidado, ser amado, ser tratado. Ele também precisou. E soube fazer isso com muita excelência. E nós que somos filhos desse Jesus, que é Deus, precisamos seguir os passos dele. Então hoje que de fato você possa honrar mais do que nunca sua mãe, natural ou espiritual. Peça perdão, se arrependa. Ah, mas porque ela... deixa ela do jeitinho dela, tá tudo bem. Se você está aqui é porque ela te trouxe a esse mundo. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigada por esse amor tão grande de uma mãe, seja ela natural ou espiritual. É um amor tão grande, sabe, meus irmãos? É um amor tão grande que muitas vezes nós não entendemos esse amor. Tal qual não entendemos o amor de Cristo por nós. Porque que loucura é essa de a cruz por mim? Que loucura é essa? A mesma loucura de Rispa que ficou tangendo lá aqueles bichos. Que amor é esse? Não se explica, só se vive. Só se sente. Aleluia. Ore um pouquinho. Obrigada, Senhor, por esse amor. Obrigada, Pai, por esse amor tão grande. Obrigada por ter feito mulheres com esse amor também tão grande. Obrigada pelas instruções, pelos carões, pelas broncas, pelas correções. Obrigada por tudo, Pai. Te agradeço, Senhor, pela minha mãe natural, pela minha mãe espiritual. Obrigada pela vida de Dona Marta, que me gerou, e de Dona Rose, que é minha mamãe espiritual. Sou grata a essas duas mulheres. E as abençoo em nome de Jesus. Que eu possa ser uma filha cada vez mais aprovada diante de Ti, Senhor. E que eu possa também ser uma mãe maravilhosa para minha filha, Pai. E que eu possa também ser uma mãe muito boa para os filhos espirituais que o Senhor me der. Queridos, e eu não posso deixar de terminar perguntando se você que está aqui essa noite precisa dizer sim para Jesus. Dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Publicamente, como Ele nos ensina nas Escrituras. Então, se você está aqui e ainda não disse sim para Jesus, quer fazer isso essa tarde, levante sua mãozinha, eu queria tanto te abraçar e orar por você. Quero mesmo te dar um abraço de manhã essa tarde e dizer bem-vindo à família de Cristo. E se você andou com Cristo e por alguma razão você se perdeu, volta essa tarde, seu dia é hoje. Temos alguém aqui que quer dizer sim para Jesus? Sheila, eu estou com vergonha, só levanta a mãozinha aí então, que eu vou aí te dar um abraço e orar por você. E se você quer aceitar esse Jesus lindo, o qual cantamos agora, ou voltar para Ele, dê um sinalzinho assim, só dá um tchauzinho para mim, para eu te abraçar. Todos salvos? Aleluia. Continuarei orando por vocês, até que você entre por essas portas um dia e diga, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Deus te abençoe e seja praticante dessa maravilhosa palavra. Amém, meus irmãos? Você pode sentar. Queridos, eu queria só indicar esse livro para você. Sabe as prioridades, ele é lançamento. Sou alumni e chegou na minha casa. Que livro precioso. E para a gente que vive tão corrida, então é um bom livro para você estudar. Amém? Deus abençoe.